Eu tava aqui. Esse vídeo já começa diferente. Tava aqui pensando em como Deus é misericordioso, como Deus é perfeito, como Deus não se atrasa, Ele sempre tá na hora certa. E quantas vezes eu sou falha em pensar que Deus não tá comigo, se esqueceu, que não vai cumprir, que os meus sonhos nunca vão se tornar realidades. E aí eu lembro tanto que Ele já fez por mim. Os meus pais se divorciaram já faz alguns anos e foi um divórcio muito difícil. Eu e minha irmã, a gente sofreu bastante. E eu ver o homem que eu mais amava no mundo, que eu pensava que era um exemplo de marido, um exemplo de família, se desfazer, isso me chocou muito. E eu nunca pensei que eu fosse ter uma família, fosse me casar. Eu não tinha esse desejo, eu não tinha essa vontade de casar, de construir uma família. E aí eu achava que eu não merecia nada disso. E aí eu comecei a me envolver com pessoas do mundo, porque eu achava que eu não era digna para ter alguém da igreja, alguém de Deus. E aí eu tive um namoro, e aí eu tive muitos ficantes. E aí quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu não tinha mais tempo para ir para a igreja. Eu lembro que eu não tinha mais tempo para buscar Deus. E eu fui me afastando. E aí eu comecei a me sentir tão vazia, tão triste. E aí eu tinha vários amigos na faculdade e eles iam... Bom, pra quem tá na faculdade sabe que tem muitas festas. E eles me convidavam pra ir pras festas e eu pensava... Bom, se eles parecem tão felizes, eles parecem tão alegres indo nessas festas e bebendo e ficando com todo mundo. E deve ser isso que eu preciso. Eu vou ir pra essas festas também. E eu lembro que eu saía e eu ia pras festas e eu virava a noite na festa. E aí eu chegava em casa e acabou. E era só aquele momento. E eu continuava me sentindo triste e vazia. E aí eu lembro que a última vez que eu fui pra uma festa, eu tava me sentindo muito triste. E eu fui pra festa com os meus amigos, eu nem sabia o que era. Só fui. E eu cheguei lá e aí eu me perdi dos meus amigos, eu tava sozinha na festa e eu comecei a olhar em volta. E eu comecei a ver tanta gente. Eu conseguia ver todos sorrindo, mas como se fossem máscaras. E por trás dessas máscaras, eu conseguia ver o quanto eles estavam tristes, o quanto eles estavam sofrendo, o quanto ninguém ali estava feliz de verdade. E eu lembro que eu comecei a chorar muito no meio da balada. Eu falei, Deus,
aqui não é o meu lugar. Essas pessoas, eu vim pra cá pra buscar felicidade, mas eu sei que não é aqui que eu vou encontrar. Essas pessoas que eu achei que eram felizes, na verdade estão todas tristes, estão todas sedentas, precisando de ti. E aí eu lembro que eu encontrei meus amigos, fui pra casa e eu chorei, eu pedi muito perdão a Deus. Eu lembro que eu chorei muito, foi a última festa que eu fui. Depois disso eu, enfim, tentei voltar, consegui, orei, pedi outro trabalho. Comecei a ir na escola dominical de manhã cedo, que era o horário que eu tinha livre. Voltei a ler a Bíblia, voltei a buscar a Deus. Pela primeira vez eu consegui ler a Bíblia inteira. E aí todo aquele espaço vazio que tinha dentro de mim foi preenchido por uma felicidade, por um amor tão sublime, algo tão pleno. Eu me sentia tão feliz e eu queria transbordar, eu queria que outras pessoas se sentissem felizes assim. Mas o que eu tinha prometido pra Deus, que eu ia, se Ele me desse outro trabalho, eu ia parar de trabalhar de noite com meu pai, eu ia voltar a ir pra igreja, eu não cumpri. Mas isso foi muito rápido, foi coisa de um mês. E minha mãe falou, tô indo embora pra Londres. Se você quiser ficar, você fica, termina sua faculdade, se não, faz as malas e vem junto. E isso era final de ano já. Eu tinha acabado de conseguir o trabalho. Um trabalho, assim, incrível. E eu lembro que nesse um mês eu só fiz a experiência. Que era o trabalho dos meus sonhos, que ia me dar um futuro muito bom. E eu lembro que eu tava incomodada naquele trabalho. Eu falava, Deus, esse não é o trabalho que eu quero pra mim. Eu não me sinto feliz aqui. Eu sei que o Senhor abriu essa porta, porque se fosse por mim eu não iria conseguir. Minha entrevista de emprego foi um fracasso. Eu sei que se não tivesse sido o Senhor abrir a porta, eu não ia ter conseguido vir trabalhar aqui, mas eu quero ganhar almas pro Teu reino, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero estar debaixo da Tua presença, e eu não me sinto bem nesse trabalho. E aí foi quando minha mãe falou que ia vir embora, e eu falei, eu vou. E aí, um mês de trabalho, eu avisei meu chefe, falei, tô indo embora. Fiquei só o tempo da experiência e vim embora. E a gente chegou aqui em Londres, pra quem não sabe, eu moro em Londres, dia 16 de dezembro. Na virada de ano, dia 31, a gente foi visitar a igreja que a gente congrega hoje, que os pais do meu noivo são os pastores. Na virada de ano eu conheci o meu noivo. E não foi amor à primeira vista, muito pelo contrário. Pensei, meu Deus, que menino chato, como é que pode, só porque é inteligente, ficar se achando porque foi aceito em todas as faculdades difícil. E ele olhou pra mim, ele zoa e fala que eu era mais uma chata que tinha vindo do Brasil. E aí a gente chegou na igreja, e a nossa igreja é uma igreja muito pequena. E a mulher do nosso pastor falou, vocês chegaram cedo, vocês começam a ajudar a gente, vai arrumando as cadeiras, vai montando as mesas, vai botando a decoração. E a gente, pela primeira vez, eu congregava numa igreja muito grande no Brasil, a gente não tinha muito o que fazer. Pela primeira vez eu me senti útil, sabe? Por mais que fosse revestindo as cadeiras. E o meu noivo fala que ele se sente muito feliz de ter me visto. E pelo primeiro dia de acabado de chegar na igreja, eu já tava lá ajudando. Mas foi a primeira vez que eu fiz isso. Antes eu não ajudava, simplesmente não tinha o que fazer. E aí a gente começou a ajudar na igreja, ajudamos. E aqui o Dia dos Namorados é em fevereiro. E o meu noivo apareceu lá na minha casa com um buquê de flores, chocolate.
Eu me pedi em namoro e foi... eu ainda, por mais que eu estivesse debaixo da presença de Deus, por mais que eu estivesse tentando seguir, fazer o que era correto, fazer o que era certo, eu ainda tinha muito pensamento do mundo, eu ainda achava que casamento não era pra mim, eu ainda tava muito machucada, eu ainda me sentia muito... Eu ainda não queria um relacionamento. E eu falei pra ele, a gente pode namorar, mas a gente vai namorando assim, e vai deixando. E daí lá pra frente a gente pensa em casar. E ele falou, não. Ele falou, eu até posso esperar, mas eu não quero. Ele falou pra mim, eu quero casar cedo, eu quero ter uma família, e eu quero fazer a obra de Deus cedo. Eu não quero ter que ficar esperando 7, 10 anos, porque pra mim não faz sentido. Naquela hora eu pensei, poxa, é com esse moço que eu quero casar. Porque as pessoas do mundo não pensam assim. Os outros rapazes que eu saí, eles falavam, vamos morar comigo. E eu ficava, sinto muito. Na minha igreja eles falam que a gente precisa casar primeiro. Mas ninguém falava em casamento. Todo mundo só... E aí, deu um ano que a gente tava namorando. Começou a pandemia. E aí eu perdi muito trabalho, eu ficava muito tempo em casa, não tinha muito o que fazer. E aí ele falou, olha, aproveita que você tá em casa, aproveita que a gente agora tá com pouco trabalho e começa a pesquisar as coisas do casamento, porque ele falou, eu sei que você é indecisa, eu sei que você demora pra decidir uma roupa, demora pra escolher a cor que você quer, do sabor do picolé, então começa a olhar o que você quer pro nosso casamento, começa a pesquisar. E aí eu falei, é verdade. E eu comecei a pesquisar. E a gente falou, vamos casar só mais pra frente. E aí foi a pandemia. E eu comecei a pesquisar e olhar e olhar. E aí a gente planejou o casamento inteiro, assim. Naqueles meses de quando tava com lockdown aqui. E a gente olhou um pro outro e falou, olha, a gente já tem o casamento inteiro arranjado. A gente sabe onde a gente vai casar, a gente já sabe quem vão ser os padrinhos, os convidados, vestido, o tipo de flor, a cor. Por que não casar? O que nos impede de casar agora? Eu tenho emprego, você tem emprego. E aí a gente marcou pra casar ano passado, agosto do ano passado, mas... por conta da pandemia e tudo mais, a gente resolveu adiar e botar agora pra maio. E aí a gente noivou ano passado, convidamos nossos padrinhos, enviamos os convites essa semana. E agora a gente vai casar. Bom, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas em maio de 2022 eu me caso. E é tão maravilhoso ver o cuidado de Deus. Saber que Ele preparou alguém tão incrível pra mim. E quando a gente começou a namorar, eu pensava que na verdade, antes da gente começar a namorar, eu pensei assim, que Deus ia me colocar uma placa luminosa grande, assim, ó, com flechas apontando, é esse. Um anjo ia descer do céu, como desceu pra Maria, e falar, é esse. Esse é o moço que Deus escolheu pra você. E não. Até ele conseguir me explicar isso, que não ia aparecer placas, que não ia vir um anjo me falar que era ele a pessoa certa. Porque não tem a pessoa certa. Ele tem vários defeitos, eu tenho vários defeitos. Mas são defeitos que a gente pode suportar. São defeitos que a gente escolhe aguentar. E a gente percebe o quanto a gente é semelhante, o que a gente quer fazer pra Deus, o que a gente quer
os nossos princípios são iguais, os nossos valores, o que a gente quer fazer na igreja, o tanto que a gente deseja fazer a obra de Deus. É muito... Isso são coisas que contam quando você escolhe a pessoa. E o tanto que ele me aproxima de Deus, tanto que esse mês agora que passou, eu falei, eu me sinto meio triste. Ele falou, você tá orando? Você tá orando? Você tá buscando a Deus? Você tá lendo a Bíblia? Eu não tô vendo você ler a Bíblia. Eu falei, é verdade, eu não tô. Eu preciso voltar. Preciso voltar a ler a Bíblia. Preciso voltar a orar mais. Orar pelo casamento. Orar pra gente achar uma casa pra morar. E o que eu fiz você ouvir 15 minutos? Bom, não sei se a edição vai ficar tudo isso, mas... É que Deus é perfeito, Ele faz tudo da maneira dele e a gente não entende. Eu nunca imaginei que eu ia sair do Brasil, vim pra Londres pra me casar com alguém que morava do lado da minha cidade. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar aqui cantando, que eu ia estar aqui com um canal no YouTube falando pra vocês. Se você tá afastado, tá achando que Deus não tá contigo, que Deus te esqueceu, que você é muito pecador pra merecer qualquer coisa, realmente, somos muito pecadores pra merecer. Mas a infinita graça e misericórdia de Deus, o amor com que Ele nos ama é tão grande que cobre tudo isso, que nada disso importa. Que a gente só precisa voltar pra Ele. Só precisa falar, Deus, eu tô aqui, me perdoa, eu quero dar o meu melhor pra Ti, eu quero fazer a Tua vontade, quero estar nos Teus caminhos, eu quero, se você tiver a ousadia de pedir, peça um casamento abençoado. Peça alguém do jeito que você pediu. Eu falei pra Deus, eu quero alguém muito, muito inteligente. Eu quero alguém alto. Eu sou pequena, não é difícil encontrar alguém alto pra mim, mas... Sabe, eu quero alguém que cuide de mim. E Deus já deu bem mais, porque eu não sei cozinhar bem. E Ele cozinha igual um chefe de cozinha. Ele cozinha muito bem. Deus dá bem mais do que a gente sonha. Deus, Ele sempre quer o nosso melhor. E todas as coisas, eu sei que eu poderia ter aprendido com o erro dos outros, que eu podia ter visto as minhas amigas que faziam, enfim, ter aprendido com o erro dos outros, mas não. Eu precisei passar, eu precisei vivenciar e me sentir triste, me sentir longe, para eu entender que esse não era o meu lugar. Que por mais que o mundo diga que é muito bom viver em festa, que é muito bom que o feminismo pregue que você tem liberdade, que você pode sair e ficar com quem você quiser. Não adianta, nada disso vai te trazer a real felicidade, que é estar nos caminhos de Deus. Que é poder se sentir amada, que é poder ter alguém com quem contar. E fazer a obra pra Ele é tão... não tem preço, é tão bom. Como diz na Assembleia, eu encerro esse testemunho, entrego esse testemunho em nome de Jesus. Amém.